Oi, turminha, tudo bem? Hoje, na nossa aula do Aprender Sempre, nós vamos ver sobre o tempo verbal. Nós vamos ver também sobre a estrutura de uma carta. A Pro vai mandar para vocês um vídeo que eu achei na internet muito bacana da estrutura de carta, tá bom? Mas antes disso, vamos ver aqui as nossas atividades na página 7, tá? Na aula 3. O tempo em que se passam as histórias, reflexão sobre a língua, tempo verbal. O que nós vamos aprender? Nesta aula, você vai aprender sobre as palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias. Professor, mas que tempo? Se é o tempo passado, se é o tempo presente ou se é o tempo futuro, tá bom? Na atividade 1, leia as cartas escritas por 2 estudantes. Então, como a Pro falou, vou mandar um vídeo, tá? Bem legal sobre estrutura de carta. Nós vamos analisar a carta aqui também, então vocês vão ver no vídeo. Para a gente escrever uma carta, a gente precisa colocar local, né? E a data. Tá vendo aqui? São Paulo, 23 de abril de 2019. Tem o nome da cidade, a data e o ano, tá bom? Então, isso é imprescindível numa carta, tá bom? O primeiro tópico de fazer a carta, então a gente pode até colocar aqui. O segundo tópico é a saudação. Olá, professor, professora. Tá? Então, esse é o segundo tópico para a gente fazer a estrutura de uma carta. Essa parte aqui, ó, é o corpo da carta, é o texto que se escreve em uma carta. A carta ela não pode ser curtinha, porque senão se caracteriza como um bilhete. E pode ser médio, de longo, até longo, tá bom? Então, aqui é o terceiro tópico para a gente fazer a estrutura de uma carta. E aqui temos o quarto, que é a despedida, né? Dependendo do grau de intimidade, pode ser um beijo, um abraço, até breve, tá? E por fim, no quinto tópico, a assinatura. Não precisa colocar nome e sobrenome, né? Na verdade, o sobrenome, somente o nome, tá bom? Então, esse daqui é uma estrutura de carta, certo? Então, vamos ler a carta aqui da Sabrina. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professor, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina, do terceiro ano. Então, legal a carta dela, né? Tá falando sobre o texto das Três Fiandeiras e o que as crianças fizeram. Aqui temos a outra carta, então dá pra gente ver de novo que tem a primeira parte, que é o local, data e ano, a saudação, o texto, a despedida e a assinatura. Então, essa aqui é a carta do Francisco. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professor, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele e, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para o professor escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, do terceiro ano. Então, dá pra gente perceber nas duas cartas aqui que tem coisas em comum e também tem coisas diferentes, tá? Que é o que está pedindo aqui na questão 2. O que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum e o que tem de diferente? Então, o que a gente pode analisar primeiro? Em comum, temos a data, o local, a saudação, a despedida também, tá bom? E o texto é o que é de diferente, tá? O que tá de diferente entre um e outro, tá? Então, dá pra gente ver aqui sobre, como a gente falou no comecinho, sobre tempo verbal,
né? Em que tempo está a carta de Sabrina e em que tempo verbal está a carta de Francisco, tá bom? Então, aí já deu uma dica do que tem de diferente. Nós vamos continuar aqui na atividade 3, onde vocês vão grifar as palavras que foram escritas de forma diferente nas duas cartas e que efeito essas palavras causam nos textos. Então, nós vamos voltar aqui no texto e nós vamos ver que o texto ele é bem parecido. Porém, a Pro vai dar só uma dica de uma aqui. Fizeram e farão. Fizeram é um verbo que está no passado. E aqui, farão é um verbo que está no futuro. Então, se vocês analisarem as duas cartas, vocês vão encontrar mais palavras, né? Onde tem o mesmo, a mesma palavra, só que em tempos diferentes, tá bom? E aí vocês vão colocar qual é o efeito que essas palavras causam no texto, tá? Então, como a Pro já até colocou uma no passado, outra no futuro, são esses os efeitos que elas causam, tá? Depois que vocês grifarem as palavras, deixa só Pro confirmar para vocês que são 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas, tá? São 5 palavras que vocês vão grifar aqui e 5 palavras que vocês vão grifar aqui. E aí vocês vão reescrever essas palavras, vão copiar essas palavras da carta da Sabrina aqui e a da carta de Francisco aqui, tá bom? Então, essas palavras que vocês vão escrever, elas são classificadas como verbos. Nós já sabemos o que são verbos, são ações, né? Então, aqui também está falando, verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações para combinar com o que fala. Exemplo, ele escreveu, eu escrevi, eles escreveram. Então, dá pra gente ver, ó, que o escreveu vem do verbo escrever. Então, ele escreveu, passado. Eu escrevi, passado. Eles escreveram, também no passado. Vocês perceberam como o mesmo verbo, ele se modifica? Então, escreveu vem do verbo escrever. Se fosse no presente, tá? Então, esse aqui tá no passado. Ele escreveu, eu escrevi, eles escreveram. Se for no presente, ele escreve, eu escrevo, eles escrevem. E se for no tempo futuro, ele escreverá, eu escreverei, eles escreverão, tá? Com a O-tio no final, certo? Só para vocês relembrarem. Os verbos também sofrem alterações que indicam tempo presente, que acontece agora, como eu estou gravando agora este vídeo para vocês. Passado, que já aconteceu, que foi o vídeo de ontem que a Pro mandou. E o futuro, o que vai acontecer, que é o próximo vídeo da próxima aula, tá bom? Deu para localizar e também para relembrar sobre os verbos, né? Aí na 5 vocês vão assinalar a alternativa correta. Os verbos da carta de Sabrina indicam que a reescrita já foi feita ou que a reescrita ainda será feita. E para finalizar a nossa atividade da aula 3, os verbos da carta de Francisco indicam que a carta já foi reescrita ou que a reescrita ainda será feita. Aí vocês vão assinalar, tá bom, turminha? E aí a gente vai encerrar a nossa atividade de hoje do Aprender Sempre. Um beijo!